o ônibus do Homem-Aranha, lançado pela Panini, com a fase do herói do Stan Lee e do Steve Ditko, né? Que depois vai passar pro John Romita, mas as primeiras 39 edições, se não me engano, é do Steve Ditko, o desenhista, né? Que também participava dos roteiros da história. Cadernado em capa dura. Muito bacana. Essa fase do Stan Lee no Homem-Aranha, eu acho que é possivelmente a melhor fase do personagem, apesar de ser a primeira, né? Eu vou passando aqui, vocês podem dar uma olhada na arte. Porque o Homem-Aranha, ao contrário de outros personagens da Marvel, ele já tinha suas características principais e o seu universo já completamente definido em sua primeira fase, que é do próprio Stan Lee, né? E ao contrário de outras histórias da época que envelheceram muito mal e que na verdade mesmo pra época elas eram bem fraquinhas, né? Porque pega as histórias de Demolidores, do X-Men e tal, elas são consideradas, né, muito fraquinhas pra época, mas as do Homem-Aranha, elas envelheceram muito bem, né? Porque quando o conteúdo é bom mesmo, ele continua bom. E essas histórias continuam boas, elas continuam divertidas, como sempre, mesmo sendo década de 60. Porque, como eu disse, as características do personagem, os personagens secundários já foram definidos muito bem nessa saga. E tudo que as pessoas gostam aqui do personagem está nessa saga. Não é que nem personagens, por exemplo, como o Demolidor, né? Ou o Demolidor, ou os X-Men, ou o Homem de Ferro e vários outros personagens que tiveram, né, a sua fase ouro, digamos assim, onde eles foram bem definidos mesmo na década de 80, né? Você pega, por exemplo, o Demolidor, ele, antes da fase do Frank Miller, ele é considerado até, tipo, dispensável quase, assim, de se ler, né? Se não for por fãs, por curiosidade, porque o personagem, o seu universo, o seu clima, né? A gênese do personagem foi definida por Frank Miller. O mesmo vale pros X-Men, né? Com o Chris Claremont lá e o John Byrne. O mesmo vale pro Incrível Hulk, né? Do Peter David. E vários outros personagens da Marvel Comics. Mas o Homem-Aranha, já em sua primeira fase, ele foi de fato bem escrito. Não eram histórias assim mal escritas ou muito bobinhas e sem noção como a dos outros personagens, mas ele já era muito bom. Ele já era o personagem que a gente conhece desde a sua primeira fase. E os desenhos do Steve Ditko, né? O Steve Ditko mandou muito bem na criação das histórias também lá do Stan Lee. A gente sabe que pelo método Marvel, né? Apesar do Steve Ditko ser acreditado apenas como o desenhista, ele tinha papel fundamental também no desenvolvimento dos roteiros. E essas histórias iniciais, elas são simples, né? Histórias geralmente em torno de 20 e poucas páginas. Histórias simplesinhas, agradáveis e divertidas de ler. Que condensa tudo que a gente sabe do personagem, os problemas pessoais dele, os personagens secundários carismáticos, o humor, a luta contra vilões, ele tentando equilibrar seus problemas familiares com a tia May, com os estudos, com o colégio, lutando com os vilões, né? Você vai ver esse surgimento, as histórias dos personagens que a gente conhece. Aqui no início ainda não tem a Mary Jane, não tem a Gwen Stacy. Os personagens vão surgindo o Lagarto, o Dr. Octopus, a Betty Brant, vão surgindo aqui. Eu acho que esse momento, né, inicial, ele ainda não é tipo o auge, né? Porque o auge dessa fase, na minha opinião, ela surge quando o John Romita assume os roteiros, que aí, na minha humilde opinião, apesar de não ser um grande historiador de arte, né? Eu acho que os desenhos do John Romita, eles me agradam mais. Eu acho que eles são muito bonitos, muito visualmente, apesar com todo respeito ao Steve Ditko, né? Que também manda bem demais. Mas eu acho que o John Romita, ele é espetacular nos desenhos, na qualidade da arte dele, que é muito bonita. E na fase do John, até os roteiros, na minha opinião, já começam a ficar mais elaborados, né? Começa a surgir o universo, está mais bem consolidado. Então, até os roteiros com a participação do romance, naquele trio amoroso entre Gwen Stacy e Mary Jane, começa a surgir. Os conflitos sociais acabam ficando mais sérios, né? O Stan Lee pode abordar questões como o uso de drogas entre os jovens e tal, temas mais sérios, mais pesados, com os roteiros mais elaborados
personagens, mas a Gwen Stacy, mas então na fase do Romita, essa fase do Stan Lee atinge o seu auge, ao meu ver, na minha opinião. Tanto em roteiros como em arte, mas desde essas primeiras histórias do Steve Ditko, já é bastante divertido e agradável de ler e bem escrito mesmo. Principalmente se você considerar com as outras histórias da Marvel da época, as do Homem-Aranha, elas são de fato muito divertidas, muito bem escritas e desenhadas desde o início. O único ponto fraco, assim, mais ou menos fraco entre aspas, seria que, como era comum nas histórias da Marvel na época, as cenas de ação, de luta, os diálogos são um pouco expositivos demais, né? Tem necessidade de mostrar tudo o que acontece na cena, né? Mas fora isso, os diálogos combinam bem e não é tão... Os diálogos são bem escritos e compensa muito. Tem participações de outros personagens aqui, Doutor Destino. Então é isso, pessoal. Só para mostrar esse encadernado aqui rapidinho hoje. Os desenhos do Steve Ditko. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Vídeo bem rapidinho hoje. Deixem um like no vídeo se gostaram, por favor. Olha só que eu botei essa tela inteira aqui. Deixem um like no vídeo se gostaram. Até a próxima.